Primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Chegamos a 1000 inscritos. Muito obrigado. E se vocês gostam de histórias do gênero terror e suspense, se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like. O misterioso desaparecimento do gato. Desaparecimentos misteriosos de pessoas, carros, navios, aviões, coisas e até de animais ocorrem em todo o mundo sem explicação, sendo que nunca mais são encontrados. O que será a causa desses misteriosos desaparecimentos? Portais interdimensionais? Uma passagem temporal para outra época? O relato é sobre um desses inúmeros acontecimentos. Este relato realmente me marcou porque, além de me deixar preocupada, também fiquei triste, pois eu me apeguei ao bichinho. Este dia realmente ficou marcado em minha memória, pois além do acontecimento, isto também aconteceu naquele sábado em que o Papa João Paulo II morreu. Não que eu seja católica, mas a agonia do Papa estava havia dias estampada em todos os jornais, e toda hora havia plantões em todas as emissoras falando do assunto. Bem, no começo da tarde, um pouco antes da informação do falecimento, eu tinha retornado da feira semanal com umas postas de peixe, acho que era traíra, para fazer o almoço. Por se tratar de um peixe com muitas espinhas, fiquei receosa de dar um pedaço para meu gatinho, pois ele ainda era pequeno, embora os gatos adorem peixe. Este gatinho era um siamês que semanas antes eu encontrei na rua miando de fome, então eu o adotei. Como eu não estou louca, muita gente viu o gato, pois ele tinha carteirinha de vacinação além de um RA, registro animal, emitido pela prefeitura. Voltando ao relato, enquanto comíamos os peixes, entretidos com a notícia, ele subiu em minha perna pedindo um pedacinho de peixe. Eu cuidadosamente coloquei-o no chão e vi que ele, contrariado, correu debaixo do sofá para sair do outro lado tentando novamente subir no sofá. Então eu desisti. Parei de comer e fui para a cozinha separar um pedaço de peixe para o gato. As portas e janelas de minha casa estavam fechadas, para evitar que o cheiro de peixe atraísse moscas, e para meu espanto, o gato jamais saiu debaixo do sofá. Procurei-o, chamei-o e até briguei com meu marido dizendo que ele deu sumiço no gato, coisa que fiz desesperada, pois eu sei que ele não é capaz desse tipo de sacanagem. Porque nós até somos voluntários de uma ONG que cuida de animais desamparados. O que ele veemente negou, e ajudou-me a procurar o gato pelas redondezas. Não tinha por onde ele fugir, pois além das portas estarem fechadas, os muros eram altos e com cerca elétrica, além de meu portão ser fechado, sem espaços para que um gato, mesmo filhote, pudesse passar. Revirei meus sofás achando que pudesse haver um buraco que ele pudesse se esconder. Arrastei armários à procura de um buraco por toda a casa, e nada. Não encontrei nada que justificasse o desaparecimento misterioso. Semanas depois eu empacotei todas as minhas coisas e nos mudamos de lá, e nós já tínhamos decidido isso antes deste evento, e eu ainda procurei pelo suposto cadáver escondido em algum canto, e não encontrei nenhum sinal dele. O gato simplesmente desapareceu por completo sem deixar rastros. Existem inúmeros desaparecimentos em nosso mundo, os quais, por mais que sejam investigados, nunca foram descobertas as causas que provocaram esses incidentes. O misterioso desaparecimento da pasta. O caso que vou contar aconteceu comigo e com minha esposa na casa em que morávamos na época. Muitas pessoas podem duvidar desse relato, mas eu garanto que foi pura verdade, pois não tenho o hábito de inventar histórias, muito menos algo desse tipo. Na época, morávamos na antiga casa, somente eu e minha esposa, pois ainda não tínhamos filhos. Era uma casa confortável, com 2 quartos, 2 salas, uma de TV e som e outra que servia mais como um escritório, um banheiro, cozinha, lavanderia e um porão, onde eu mantinha minhas ferramentas e fazia meus consertos e serviços quando necessário. Um certo dia eu precisei ir a um cartório para registrar alguns documentos e tirar cópias autenticadas de outros. Então no dia anterior eu separei todos os documentos que eu iria levar no dia seguinte em uma pacata plástica com elástico, daquelas comuns que encontramos facilmente em papelarias em geral. Dentro da pasta havia um contrato com várias folhas, RGS meu e da minha esposa,
certidão de casamento, comprovante de endereço, comprovante de renda, fotos 3x4 minha e de minha esposa e mais outros papéis com cálculos e anotações. Como eu e minha esposa iríamos sair cedo para resolver tudo que fosse necessário, eu deixei a pasta com todos os documentos sobre uma mesinha de telefone que tinha ao lado do sofá, no canto da sala que era usada como escritório. Inclusive eu avisei minha esposa sobre onde havia deixado a pasta para que ela também se lembrasse do local onde a deixaria. É bom observar que não havia mais ninguém na casa, somente eu e minha esposa, sendo que nem visitas recebemos naquele dia. Fomos dormir normalmente. No dia seguinte acordamos, nos trocamos, tomamos café e nos preparamos para sair. Nesse momento eu fui pegar a pasta, a qual deixei na noite anterior sobre a mesinha do telefone ao lado do sofá, mas ela não estava lá. Então perguntei à minha esposa se ela havia pegado a pasta e onde a havia colocado. Então ela me disse que não havia pegado a pasta. Ficamos então na dúvida sobre o que teria acontecido. Procuramos a pasta no chão, atrás do sofá, embaixo do sofá, enfim, e em todos os cantos da sala e até da casa. A pasta havia desaparecido misteriosamente, sendo que, conforme comentado, estávamos somente eu e minha esposa na casa. Após muita procura e sem resultados, desistimos e fomos providenciar todos os documentos novamente, inclusive perdendo todos os compromissos daquele dia. Passados alguns dias, conseguimos todos os documentos novamente e fomos ao cartório fazer o que era necessário. Não comentamos mais sobre o assunto, embora nós dois tenhamos ficado preocupados com aquele fato misterioso. Passados aproximadamente uns 4 meses, estava minha esposa limpando a sala de escritório, quando ela levou um susto. Sobre a mesma mesinha do telefone, ao lado do sofá, ela encontrou a mesma pasta desaparecida meses atrás, e com um detalhe assustador, ela estava toda coberta de pó, como se não tivesse saído dali em nenhum instante sem ninguém ter visto, sendo coberta com a poeira diária que surge em todas as casas. Como pôde acontecer esse fato? O que aconteceu com a pasta nesse tempo todo em que ela esteve desaparecida? Como ninguém pode achá-la, mesmo procurando em todos os cantos da casa? E finalmente, como ela ressurgiu do nada, e no mesmo lugar? Já li artigos sobre dimensões paralelas, buracos no espaço-tempo, portais tridimensionais e outros fenômenos físicos, e fiquei imaginando se poderia ser alguma dessas perturbações que transportaram a pasta para outro local, ou será que foi alguma entidade sobrenatural? O que aconteceu eu não sei, eu só sei que nós não estamos só, mesmo em nossas casas. O incrível desaparecimento de Charles Ashore. Outro desaparecimento incompreensível foi o de Charles Ashore, em 1878. Charles tinha 16 anos e morava com seus pais e irmã numa fazenda perto de Quincy, Illinois. Em 9 de novembro de 1878, Charles saiu de casa para buscar água no poço. Era cerca de 9 horas da noite. Meia hora depois, como ele não voltava, a família estranhou. O pai, Christian Ashore, acendeu uma lanterna e, junto com a filha mais velha, Martha, saiu à procura de Charles. Tinha caído um pouco de neve naquela tarde, e as impressões dos pés de Charles estavam bem nítidas. Chegando ao meio do caminho para o poço, pai e filha pararam, surpresos. O rastro de Charles, na neve, sumia de repente. O resto do caminho até o poço estava intocado, branco. Parecia que o rapaz tinha alçado o voo. Para não estragar o rastro, ambos deram uma volta até chegar ao poço. Lá descobriram outra coisa espantosa: a água do poço estava coberta por uma fina carnada de gelo, obviamente sem ser perturbada há horas. Charles não chegará ao poço. Voltando para casa, notaram que a neve dos dois lados do caminho também estava sem pegadas. Naquela noite Charles não apareceu. 4 dias depois, a mãe do rapaz, angustiada, foi ao poço buscar água. Quando voltou a casa, estava chorando sem parar e dizia ter ouvido a voz do filho chamando por ela. Com a ajuda dos vizinhos, a família recomeçou a procurar Charles.
Sem resultado, a imaginação e a angústia da mãe poderiam explicar esse fenômeno. Mas, dias depois, os outros membros da família e até os vizinhos escutaram a voz de Charles chamando. A partir daí várias vezes essa voz fez-se ouvir, até desaparecer completamente no verão seguinte. Este caso foi muito estudado pelo pesquisador Ambrose Bierce, que anos mais tarde, também sumiu de forma misteriosa, sem deixar vestígios, quando visitava o México em 1914. Será que também ele, como Charles Ashore, desapareceu em algum tipo de fenda no espaço-tempo, chegando em outra dimensão? Ou o que teria acontecido com ele? Com certeza algo além da imaginação. Se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like e seu comentário porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e assim ajuda o canal a crescer.